Sejam todos muito Eu vou bem-vindos, ter- meus genemusos, minhas genemusas maravilhosos. Ai, que legal. Vamos falar hoje. Agora, deixa eu fazer as introduções oficiais. Bruna, diretamente da North Carolina. Gastei todos os meus 4 anos de CCA, 25 anos de aulas de inglês. Bruna, que horas são aí, Bruninha? 1h menos, 19h41. Ah, então maravilhoso, que temos muito tempo para conversar. Maravilhoso. Então, veja só, meu povo querido. Primeiro, por favor, vocês derrubem essa live. Eu quero aqui ver 1000 pessoas assistindo essa live. Vocês não fazem ideia do que é juntar essas 3 pessoas aqui para falarmos sobre No mesmo horário, humana. né, irmão? Cara, Meu Deus do sinistro. céu. Sinistro. Sincronizar essa agenda é uma coisa mais louca da vida. Então, vamos primeiro contextualizar. Por que é que André Vinícius está pensando em juntar essas mentes brilhantes para fazer essa live? Número 1, estamos dentro de um contexto em que agora as principais doenças relacionadas à infertilidade, elas estão ganhando muita voz no Brasil graças ao fato de algumas artistas estarem sendo diagnosticadas com essas doenças. Então, quando a gente fala sobre infertilidade, a gente sabe que 2 grandes doenças e as 2 principais doenças ligadas à subfertilidade, que é a dificuldade da mulher engravidar, ou à infertilidade, que é a tentativa por mais de 1 ano sem sucesso, elas estão relacionadas a síndromes ovários policísticos e estão relacionadas à endometriose. A Anitta puxou essa bandeira falando de endometriose e colocou endometriose no mapa, e semana passada a Larissa Manoela com endometriose SOP trouxe mais uma outra doença. E aí no meio disso tudo veio Cláudia Raia, a rainha da menopausa, e engravida aos 55 anos de idade para dar aquela quebrada na fertilidade. Então precisamos falar sobre fertilidade humana, as suas nuances, e para que a gente não fique com desserviços, porque assim, o fato de Cláudia Raia ter engravidado aos 55 anos, e a gente vai comentar sobre isso gerou assim um desespero para os 2 lados. Mulheres que já estavam na menopausa começaram a se desesperar achando que poderiam engravidar, e ao mesmo tempo mulheres que estavam com mais de 45, próximo de 50 anos, começaram a achar que engravidar seria a coisa mais simples do mundo. Então a gente precisa realmente pontuar um pouco disso para número um, nem gerar uma falsa esperança desnecessária, para a gente ter realmente uma noção do que a gente está falando, e número 2 também, para não tirar a esperança de algumas mulheres. Então, é muito importante que a gente entenda sobre isso. E aí, eu queria aproveitar que estou com 2 grandes nomes, né? Aqui um grande pilar relacionada à nutrição funcional, e aqui um grande pilar das pessoas que mais estuda fertilidade humana, na minha opinião, e que mais entende sobre programação gestacional, ou seja, como preparar uma pessoa para engravidar, que é muito mais interessante do que a própria gestação, é como você se preparou para gestar, e isso a gente vai ter a oportunidade de conversar durante essa live. Então, assim, eu não poderia estar mais honrado e mais feliz de estar com 2 irmãos, 2 pessoas que são, assim, geniais e que são incríveis, e poder agora estar vendo e ouvi-lo. Então, por favor, encaminhe essa live para 10 pessoas, porque assim, eu não aceito menos de 1000 pessoas nessa live de hoje, até porque se nós ultrapassarmos 1000 aqui, vai ter uma surpresa para vocês, que o pessoal vai deixar aí organizado no final, e aí a equipe se vira para resolver. Então, eu queria começar, Bruninha, com você. Queria conversar com você, porque eu coloquei que seriam 3 coisas, porque nós somos 3 pessoas e cada um iria falar de uma. Mas como a gente tá tudo louco, cada um vai falar de 55. Vamos fazer o seguinte, vamos umas transformar logo 23. essas 3 em 9. Cada um diz 3. Dobra a meta. Então, assim, mas eu quero instigar. Eu vou querer que essa conversa a gente consiga, assim, eu pergunto para a Bruna, Bruna puxa para Dani, Dani traz para mim. Então, Bruna, primeira pergunta, se você fosse elencar um único fator relacionado, o principal fator relacionado com infertilidade feminina, escolha um. Depois eu vou lhe puxar para vários, mas escolha um e justifique. E Daniel, aproveita a pergunta dela, justifique a dela. Se vira. Eita! É bom que a gente não programou isso, né? Na verdade, a gente não programou nada. Nada. Né? Não Vamos programei falar nem sobre internet fertilidade. cagar.
Tu vê que não houve programação nem de pagamento da internet, amiga. Você viu, querido? Não estava cabendo na minha agenda. Nem o boleto foi agendado, nem o boleto. Boa. O meu fator é o fator que eu falo para todo mundo aqui, que das mulheres ficam ansiosas, nervosas, não gostam quando eu falo, mas é a fator idade, não tem jeito. A fator idade é o mais importante de todos eles. É o fator que isoladamente, não importam as variáveis, você tira tudo, isola tudo, o fator mais importante para fertilidade feminina. Fertilidade masculina também, que a gente vai falar de questões que são relacionadas à fertilidade masculina. O homem ele envelhece mais tarde, mas esses são detalhes que são falados em outro momento. Mas é a idade, sem dúvida nenhuma. E é interessante, essa é uma aula, o André já me viu falando sobre isso várias vezes, nós somos suspeitos para falar aqui, porque ele já sabia porque nós íamos jogar a bola. E vi hoje o Daniel falando, inclusive, no Congresso para Nutrição, que você estava falando com o Marcelo, não era? Que você Isso. Você estava falando sobre. Você começou falando sobre neuronutrição, daqui a pouco você falou sobre mitocôndria. E não tem jeito, a gente vai voltar. Olha ela, rapaz, ela estava assistindo live. Bruna, você já está estragando, já está aqui. Função mitocondrial. Ei, meu amigo, mas peraí, que não tinha programação, não. Se não tem programação, ela pode falar o que ela quiser. Para de antecipar. Mas não tem como, porque o fator idade é por conta de disfunção mitocondrial. Esse é o fator mais importante. Então, a gente falar de idade cronológica, e isso vai diferenciar, na verdade, vai diferenciar a idade cronológica de idade biológica, exatamente a capacidade e a função das mitocôndrias, é a idade. Então, idade cronológica não tem solução, assim, não existe. E aí, obviamente, com a história da Cláudia Raia, virou essa situação como um todo, porque agora eu tenho esperança. Mas a história é um pouquinho diferente, a gente chega lá daqui a pouco. Então, o fator mais importante para a fertilidade feminina é a fertilidade. Por quê? Porque todos os estudos mostram, isso aí é unânime, sabe aquelas coisas que são assim, já dogmas estabelecidos. Todos os estudos mostram que após os 35 anos existe uma queda na fertilidade. Fertilidade, fertilidade é a capacidade que a mulher tem de ter uma gestação e evoluir até 9 meses. A gente tem que lembrar que esse foi um conceito, inclusive, atualizado pela Sociedade Americana de Reprodução Assistida, porque ter um beta-HCG positivo não é sinal de gestação e não é sinal de sucesso. Então, mais uma vez, esse conceito que é extrapolado da reprodução assistida acaba entrando dentro da clínica de todos os profissionais que devem prestar um bom serviço atualizado em obstetrícia. Então, depois dos 35 anos cai, depois dos 40 a chance de você engravidar é muito, 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 muito menor. E isso acontece porque a qualidade desses ovos já não é mais a mesma. E o que a gente traduz como qualidade? A função das mitocôndrias. Então, os óvulos são as células que mais possuem mitocôndrias. Nós sabemos da importância da função mitocondrial para a função dos oócitos. Então, cada vez que a mulher libera esse óvulo, ele tem que ser capaz de produzir uma série de hormônios, ele tem que ser capaz de sintetizar hormônios esteroides, ele tem que ser capaz de replicar essas células todas para que ele possa se autonutrir, e isso depende de uma qualidade. E essa qualidade, ela é diretamente proporcional à idade da mulher. Então, a gente vai, só para justificar, por que a idade? Porque a idade está diretamente relacionada à qualidade da função mitocondrial. Perfeito, genial. Daniel, André, aproveitando... Posso fazer uma pergunta para a Bruna, que isso é muito legal? Eu vi uma moça aqui perguntando, e eu acho super interessante a gente falar sobre isso. Recentemente, né, eu recebia muitas pacientes no consultório que apresentavam ali dentro de um contexto ali de um início ali, né, de menopausa, alguns sintomas, né, considerados ali como sintomas mais relacionados a alterações simpáticas mesmo, de fogachos e etc. E isso estava muito relacionado à queda do estradiol. Só que eu comecei a perceber que algumas pacientes elas chegavam ao consultório e elas começavam a apresentar esses sintomas, né, de sintomas como fogachos, calores, etc., mesmo com níveis mais altos de estradiol. Sim. E eu ficava me perguntando, poxa, cara, por que isso acontece? E aí eu fui buscar na literatura. E eu vi que muitas vezes a mulher ela perde a sensibilidade, né, dos receptores a nível hipotalâmico, e que essa perda de sensibilidade por conta do envelhecimento hipotalâmico poderia levar essas mulheres a ter já esses sintomas, mesmo com níveis
elevados de estradiol ou mesmo com níveis normais de estradiol. E me veio uma coisa muito bacana de perguntar, porque a maioria das mulheres ainda correlacionam também a questão da fertilidade à sua menstruação. E a gente sabe que a infertilidade ou que a redução da capacidade, né, de se tornar fértil, ela acontece mesmo antes de parar a menstruação. Então, eu queria que a Bruna falasse um pouquinho sobre isso, que é muito legal para a gente desmistificar aqui também para a maioria das pessoas que estão nos assistindo. A gente quase não gosta de hormônio esteroide, eu e o André. Nós somos duas pessoas que, assim, a gente quase não tem palpitação falando de hormônio esteroide. Você já jogou uma bola, que é um tema que a gente ama de paixão. Falar sobre ciclo menstrual e produção de hormônios esteroides. A questão do estrogênio, para a mulher, ela é muito mais complexa, porque o estrogênio ele vem antes da produção de progesterona. Na verdade, o que a gente começa a ver, Daniel, é uma alteração na produção de progesterona que antecede as alterações de estrogênio. Dosagem de hormônio é sempre muito complicado, porque dosar hormônio esteroide, ele está atrelado ao SHBG, ele está a nível sérico, qual é a função direta do seu receptor. Então, qual é o tecido que a gente está interessado em saber? Então, a dosagem de hormônio esteroide é sempre um problema do ponto de vista clínico. Por quê? Eu vou dosar estrogênio. Que estrogênio? Eu estou usando estradiol? Eu estou usando estrona? Eu estou dosando... Que fase? Exato, que fase? Qual é o momento Então, assim, existem tantos cis que a dosagem, ela perde a sua correlação clínica. E aí vem uma coisa que eu e o André, nós adoramos, que é exatamente a clínica. A pessoa tem que entender o que ela está questionando. E a questão do ciclo menstrual, ela é importantíssima, porque muitas mulheres não percebem as alterações do ciclo. Começam com um ciclo de 30 dias, daqui a pouco está com 30, daqui a pouco diminuiu para 26, e ela acha que, não, mas 26 é normal, porque o normal é entre 25 e 35 dias entre um ciclo e outro. Mas o que era esperado para ela? Como era esse ciclo anterior dela? E essas mudanças, elas acontecem não só no intervalo de tempo, mas também no tipo e na qualidade do sangramento. Então, as mulheres, às vezes, começam a ter um sangramento mais reduzido, elas começam a ter o que a gente chama de spot, que é essa borra de café, antes do ciclo, elas começam a ter intervalos menores, elas podem ou não apresentar coágulos durante a menstruação. Não é esperado coágulos na menstruação, existe todo um mecanismo de controle de coagulação no endométrio. Então, essas alterações do ciclo menstrual, elas são muito mais relevantes, às vezes, indagar sobre isso na prática clínica do que propriamente a dosagem. E o que acontece é que a progesterona e o estrogênio, eles têm uma conversa muito íntima. A progesterona, ela não aparece na primeira fase do ciclo, ela só vai aparecer na segunda fase do ciclo. E ela é a consequência de um amadurecimento e uma diferenciação das células que produziam essencialmente estrogênio na primeira fase do ciclo. Então, muito anterior ao estrogênio ser alterado, porque eu tenho a produção de estrogênio, então o endométrio consegue engrossar, a gente não tem tantas alterações vasomotoras, são as alterações de progesterona. Só que a liberação da progesterona faz uma regulação dos seus próprios receptores e dos receptores de estrogênio. Então, a baixa de progesterona, ela também tem uma contrarregulação para os receptores de estrogênio. Por isso que muitas mulheres, às vezes, podem apresentar níveis séricos adequados, como você falou, mas elas são insensíveis à ação do estrogênio. Mas o problema não está no estrogênio, o problema está na progesterona. Então, a leitura do ciclo menstrual, ela é muito mais complexa do que isso. E aí o profissional tem que dominar. E quem produz os dois hormônios? Qual é a estrutura que vai produzir os dois hormônios? É o ócito. E qual é a unidade celular que produz os dois hormônios? A mitocôndria. Portanto, nós voltamos, por mais que esteja falando do macro, que é a progesterona e estrogênio, a gente volta para a qualidade mitocondrial. E isso é tão verdade que vou fazer o gancho, e aí você me desculpe se eu já vou atropelar esse assunto. E isso é tão verdade que a idade biológica, que é diferente da idade cronológica, ela é verdadeira. Então, muitas mulheres, mas é verdadeira para outro extremo. Vocês estão pensando na Cláudia Raia. Eu estou pensando na mulher de 35 que está na clínica de reprodução assistida e não consegue engravidar. Então, vocês estão pensando na mulher de 55. Eu quero que vocês entendam que é você que está com 35 querendo engravidar e não consegue.
A Cláudia Raia é a exceção da exceção da exceção. Ela é tão exceção que provavelmente no Congresso Mundial o doutor José Bento deve levar, ou alguém deve levar o caso dela para ser discutido, porque é uma raridade. Mas por quê? Porque a idade cronológica dela é uma, a idade biológica dela é outra. E aí vocês têm que começar a pensar o seguinte: a Cláudia Raia, com 55 anos, tem uma biologia e um funcionamento celular completamente diferentes. Tô tomando água. Completamente diferentes. Então, eu extrapolo o pensamento para um outro extremo. A mulher de 35 que está estressada, obesa, sedentária, com síndrome de ovário policístico, com alterações de endometriose, esta mulher aqui tem uma disfunção mitocondrial, essencialmente, que precisa ser avaliada. Então, o que ela tinha, o que a gente está falando do extremo, que é a Cláudia Raia, é uma boa qualidade de função mitocondrial em decorrência da profissão dela. Mas a grande maioria das mulheres, mesmo com 35, por mais que eu esteja falando que 35 anos é a idade que decresce, depois dos 40 é menor, tem pacientes que chegam com 28 anos, com alterações metabólicas tão expressivas, que a idade biológica dela é muito superior à idade cronológica. Maravilha. Genial. Maravilha. É exatamente isso. E aí, até só para aproveitar. Nossa Senhora, Bruna Maria, você... Bruninha já... Hoje... ó. Eu fiquei nervosa, porque, olha, se o Marcelo estiver aqui também, o rei da mitocôndria também... É assim, terminou a explicação, deu por hoje. Gratidão, gratiluz, gratitude, boa noite. Mas veja só, olha que interessante, e aproveitando alguns ganchos aí que vale a pena a gente comentar. Bruna fez essa contextualização global desse período. Só puxando um pouquinho para isso que Daniel acabou de falar, a gente precisa lembrar que muitas mulheres ficam assim, ó, a gente tem números mágicos para a gente pensar de pontos de corte. Então, menopausa, a gente pensa em menopausa quando o ponto de corte de estradiol está menor do que 20, um FSH acima de 35, 40. E aí muitas pessoas ficam com aquela falsa ilusão, vários profissionais da saúde ficam naquela ilusão de sempre. FSH alto está ligado a fogacho. Não necessariamente, porque não é o FSH o grande responsável pelo fogacho, é sim a deficiência de serotonina que estimula uma resposta de noradrenalina que atua no core body temperature, aumentando a temperatura basal de 10 a 15 graus. Então você tem aquele fogo do demônio daqui para cima que sobe e parece que você colocou sua cara numa fogueira de São João. Então isso está muito ligado a um distúrbio que começa exatamente onde a Bruna começou a falar, na queda da progesterona, que às vezes antecede em 4, 5 anos a queda do estradiol. Então isso é genial para a gente entender. Né? A progesterona, que é o hormônio do grego a favor, né? Progestacional, progestare, ele é o hormônio que marca a perda da fertilidade. Então, quando a mulher começa a ter ciclos anovulatórios sem produção de progesterona, a capacidade progestacional dela fica limitada e isso está diretamente relacionada à produção mitocondrial, que é progesterona. Você acha que os hormônios e esteroides são produzidos em qual organela do seu organismo? São produzidos na mitocôndria, então volta de novo para a função mitocondrial. E aí, aproveitar para deixar o Daniel falar que ele já está tendo um cataclismo ali, que ele está quieto desde o começo. Aproveite, Daniel, que se a gente vai falar de mitocôndria, e aí a gente pode passar aqui 4 horas, 25 minutos, 2 pós-graduações, uma live e um curso de medicina e 2 residências médicas, para a gente falar sobre suplementação mitocondrial. A gente poderia fazer uma pós-graduação só de suplementação para a mitocôndria do oócito. Dava um tema de uma pós só desse tema. Então, aproveitando, Daniel, para você falar, por quê? Se nós estamos falando que mitocôndria é organela que vai produzir a nossa parte hormonal e que a gente depende de uma organela funcionante, vamos conversar um pouquinho sobre alguns suplementos. Queria que você falasse um pouquinho, né, de L-carnitina, fala de ômega, fala de zinco, fala de melatonina. E aí? 4 horas e meia, agora parei. Cansei. Vamos. Gente, gostaria de dizer que a live agora, das 9 às 10, está comigo. Agora tem 1 hora de fala. A melatonina. Gente, ó, muito legal a gente falar sobre isso, porque, André, a maioria da visão profissional relacionada à mitocôndria, ela está muito sempre ligada à questão da suplementação. E realmente,
a gente tem um efeito maravilhoso relacionado à suplementação. Só que até o que eu estava conversando hoje mais cedo também com o Marcelo, que a Bruna viu, toda vida que a gente pensa na suplementação, a gente tem que pensar no seguinte, beleza, o que é que causa uma baixa eficiência mitocondrial? E aí eu tenho alguns fatores, inclusive fatores relacionados ao próprio estilo de vida, que quando a gente pega alguns papers, hoje eu peguei um paper muito legal para ler sobre fertilidade relacionada à nutrição. E nele trazia alguns fatores relacionados ao estilo de vida que pode piorar a questão da fertilidade. E entre esses fatores, o primeiro deles, que foi assim, maravilhoso, que a Bruna trouxe, foi a idade. Outros fatores, estresse, privação de sono, cronodisrupção, separado de sono, e também a questão da malnutrição. Tanto a malnutrição relacionada ao baixo peso, como também a malnutrição relacionada ao excesso de peso. E uma das coisas que a gente pode falar, e que inclusive tu falou de uma forma muito bacana quando a gente falou de endometriose também, a gente falou ali um pouco de SOP, é a questão da hiperinsulinemia. Essa hiperinsulinemia, ela está cada vez mais presente no consultório. Sociedade Internacional de Endocrinologia, ela tem diminuído cada vez mais, né, níveis adequados relacionados a essa insulina. A gente começou com 24, depois caiu para 15, depois caiu para 12, estão querendo reduzir ainda mais. Né? Menor que 4, tá lindo. Exato. E aí a última tinha sido, inclusive, até 6, né? E aí o que acontece? Hoje, essa hiperinsulinemia, ela vem de onde? De um excesso de nutriente. Né? A culpa nem sempre é do carboidrato, mas do excesso do nutriente. E a gente sabe que quando existe excesso de nutriente, eu também tenho um excesso de estresse oxidativo. Exato. E esse excesso de nutriente vindo de uma alimentação, juntamente de um corpo que está sedentário, com um corpo que está recebendo um estresse psicossocial, um corpo que está com excesso de gordura corporal. Se a gente for pegar só de tecido adiposo, eu tenho ali o meu tecido adiposo. Ele vai conseguir se expandir. Expande, expande, expande. Tem um momento que ele não consegue mais expandir porque ele não tem mais matriz extracelular. Opa, eu tenho dificuldade de chegada de oxigênio. Eu tenho estresse oxidativo. Eu tenho inflamação. Todo esse processo de inflamação, de estresse oxidativo, ele vai piorando cada vez mais a minha função mitocondrial. Então, a primeira coisa, eu acho que antes da gente pensar no suplemento, seria a gente pensar no contexto de, cara, de que forma eu vou conseguir reduzir, né, a resposta inflamatória dessa minha paciente através do que ela come. Perfeito. E aí, uma coisa Genial. melhor do que todos os suplementos, que inclusive tem sido cada vez mais consenso quando fala de fertilidade. Dieta do Mediterrâneo. Perfeito. Exatamente. E a dieta do Mediterrâneo? É uma dieta que tem uma alta capacidade de reduzir processo inflamatório. É uma dieta que tem uma alta concentração de vitaminas e minerais, fibras, ou seja, já entra com um processo de modulação intestinal natural ali, né, através daquelas fibras. E, obviamente, também eu tenho um baixo processo inflamatório, porque também eu tenho um baixo consumo de carne vermelha. Com certeza. E isso é muito interessante, né, Daniel? Porque, assim, quando a gente começa a falar sobre alimentação e suplementação, isso é o extra. Isso não é a base, né? Porque, às vezes, você pode pegar, vai ter vários profissionais da saúde que vão querer estudar só como suplementar, mas a gente está esquecendo de fazer o dever de casa, de orientar as nossas pacientes hábitos tão simples quanto dormir bem, seguir a cronobiologia do sono, acordar com exposição solar, não ficar exposto à luz artificial o tempo inteiro, não utilizar indutor de sono por um longo período, se você realmente puder não utilizar. Então, assim, são coisas tão simples que a gente consegue fazer para ajustar a qualidade de vida, comer alimento de verdade, não produto alimentício. Então, assim, o óbvio, às vezes, precisa ser dito, porque a gente está tão acostumado a só elevar tanto o nível do nosso raciocínio que muitas vezes a gente esquece de falar o óbvio para a nossa paciente. Então, assim, a gente precisa realmente investir, todos nós, eu estou muito feliz, estou vendo vários colegas profissionais da saúde que nos acompanham, que são nossos colegas, são nossos alunos que estão aqui entrando, e eu acho que é isso que a gente está querendo cada vez mais, cada um dentro do seu nicho, Bruno nos cursos dela, eu nos meus cursos, Daniel nos cursos dele, todos nós nessas lives, tentar construir essa necessidade de nós enxergarmos a nossa paciente
além dos exames, além das expectativas, mas enxergá-la como um ser humano que precisa ser visto em todas as suas dimensões, o que a gente chama da visão 360. Ou você pega a sua paciente e cerca ela de todas as condições necessárias para que as coisas funcionem, ou não adianta. Não adianta se entupir de suplementos se você não faz o básico, se você não dorme. Não adianta você se entupir de antioxidantes, porque você passa a noite inteira com estresse oxidativo e se inflamando. Então, assim, o óbvio precisa ser dito o tempo inteiro. Isso é que é interessante, né? Eu acho que a gente tem feito um grande movimento, e assim, eu escuto muito das pacientes, eu acho tão legal a equipe, os colegas de vocês, assim, essas pessoas que têm essa mesma forma, porque, assim, é sobre isso e tá tudo bem, né, minha gente? Gratiluz, gratitude, a gente precisa fazer isso, né? Não tem como a gente ficar só medicalizando. Por exemplo, dentro desse contexto, é para vocês falarem, a gente tem visto cada vez mais trazendo para o contexto da fertilidade que é muito comum as pessoas estarem recorrendo a técnicas de reprodução assistida de alta complexidade sem terem feito o básico. A pessoa não fez nada, ela não anti-inflamou, ela não antioxidou, ela não avaliou o ciclo, ela não melhorou a alimentação, ela não fez nada. Vai fazer uma FIV, querida, não vai funcionar. Você vai jogar esse dinheiro no lixo, porque não é isso. Não vai. Se dentro do contexto natural da fisiologia humana não está funcionando, exato, funcionar no FIV, sendo que eu tenho uma paciente com sobrepeso, toda inflamada, sedentária, dormindo mal, com cronodisrupção, cara, não vai funcionar. Esse é um conceito interessante, eu sempre falo para as minhas pacientes também, Daniel, a melhor suplementação nunca vai compensar um estilo de vida inadequado. Então, isso aí, eu repito isso para as minhas pacientes, eu repito isso para os meus alunos, eu repito isso nas minhas aulas, nas minhas lives aqui. E tem já vários trabalhos mostrando a respeito de... Cronosuppção é um tema que eu acho interessantíssimo, porque, cara, a obstetrícia, é difícil. A obstetrícia, ela está sempre 1000 anos atrás de todo mundo. Então, vem a endócrino, a reumato, a cardiologia, sei lá o quê, blá, blá, blá. Aí lá no final é o pessoal da obstetrícia, então, assim, é um absurdo. E a cronosuppção me interessa muito, porque os trabalhos todos mostram que, por exemplo, mulheres que trabalham em períodos noturnos entram na menopausa mais cedo, têm mais complicações obstétricas, têm maiores chances de doenças, enfim, doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Então, existe algo que precisa ser assim, mesmo que você não entenda o que seja é isso que eu falo assim, eu não entendo o que é um clock gene, por exemplo. Eu não entendo o que é um gene clog, eu não entendo. Então, tudo bem, eu te perguntei se você entende, mas você não pode achar que, diante de uma informação publicada, diante de uma informação publicada em vários estudos, não existe algo que vai despertar a sua curiosidade para entender por trás disso o que realmente está acontecendo. Eu acho isso muito interessante. Então, trabalhar hoje, por exemplo, com pré-natal, que hoje a minha vida é pré-natal, trabalhar com pré-natal, quando você fala assim, eu trabalho no período noturno, eu falo, não tem problema, isso é uma opção que você vai fazer, mas você tem 5 vezes mais chance de ter pré-eclâmpsia, 5 vezes mais chance de ter parto prematuro, você tem mais chance de ficar internada, seu colo tem mais chance de abrir antes da hora, e mais que isso, você tem chance de não levar essa gestação à frente, porque é abortamento mais comum. Então, o que envolve isso? Adianta você tomar, e eu acho que conhecer sobre suplementação, como eu vou falar, assim, a minha vida é a suplementação, mas é o que o Daniel está falando aqui, vocês precisam entender isso. Falar sobre suplementação é a cereja do bolo. Porque não adianta eu botar lá coenzima Q10, o biquinol, metilfolato, mandar tomar creatina com L-carnitina, botar magnésio de todas as formas possíveis, tentar compensar. Se a pessoa não tem um metabolismo adequado para aquilo ali funcionar. A mitocôndria, eu falo sempre, a mitocôndria está de boca fechada, fica... Não adianta. Então você vai gastar muito, aí fica ruim, porque parece que a suplementação não funciona. A pessoa não estava preparada para receber a suplementação. Eu costumo falar isso no consultório, assim, olha, às vezes você não está preparada para receber a suplementação, e aí é ruim, porque parece que a suplementação não funciona. Não, é você que não está pronta para receber. Então a gente precisa mudar algumas coisas antes de receber a suplementação. É porque não adianta fazer xixi colorido, né, minha gente? Vamos xixi caro e colorido, não adianta. Não adianta. E muito legal, Bruna, falar sobre isso, né? Porque, por exemplo, a gente pensa até em vias metabólicas. Eu não gosto muito de ser reducionista. Eu gosto de entender as vias metabólicas, mas, por exemplo, cara, se eu digo que existe uma única via metabólica atuando sobre aquele fator, eu estou sendo, no mínimo, reducionista em relação à minha visão.
Então, eu gosto de entender as vias metabólicas e bioquímicas no geral. Mas se a gente pensar em vias metabólicas e bioquímicas, se a gente tiver um contexto inflamatório, por exemplo, quantas e quantas vias bioquímicas e metabólicas são desviadas pelo aumento de citocinas pró-inflamatórias? Exato, exato. Né? Perfeito. E aí Eu digo aqui também, Daniel. Quero uma pitada de sal aqui agora. De sal não, desculpa, tá, gente? De sal não, eu quero dar uma pitada de tempero. De sal rosa do Himalaia. Não, isso aí não é nutrição raiz, não. Quero dar, Daniel, quero dar uma pitada de orégano aqui agora. você sabe que eu falo isso aqui para os meninos, assim, outra coisa que é a gestação. Na verdade, a gente só muda as especialidades, mas no final das contas a gente está estudando as mesmas coisas, tá? Eu acho isso impressionante. Exatamente. A gestação, isso é uma frase minha que eu repito também de forma repetida, a gestação é o evento imunológico mais complexo do corpo humano. Então, existe um controle do sistema imunológico, não só sistêmico, mas também que é o residente daquele tecido. Então, essas modificações, elas também são, você falou de citocinas inflamatórias. Agora, imagina a mulher que tem síndrome de ovário policístico, endometriose e dificilmente uma coisa não está vindo acompanhada da outra a uma altura dessa do campeonato, porque aí o estrogênio sobe de um, a intolerância da outra, e aí a coisa começa a virar uma bola de neve, com adenomiose, com sedentarismo, com estresse, com dieta ocidental, com resistência à insulina, com hiperglicemia. Aí você fala assim, peraí, não tem como, porque as sinalizações todas são pró-inflamatórias. Não existe nenhuma sinalização fisiológica para que a fertilidade funcione de forma adequada. Você está fazendo hiperestrogenismo o tempo inteiro, você não tem controle desse ciclo menstrual, você está aumentando os seus valores de forma contínua, a sinalização que isso está repercutindo, que isso vai repercutir dentro do metabolismo, ela é outra. Então, entender que vias metabólicas são importantes no controle da inflamação é também entender as vias metabólicas de fertilidade. Por isso que o André chama a gente para falar sobre isso. Você vendo que está tudo conectado. Exatamente, porque é isso, né? Por exemplo, hoje mesmo estava atendendo uma paciente com endometriose e aí a gente consegue, por exemplo, hoje pedir interleucina 6 dosado no sangue. E uma coisa que as pessoas esquecem, interleucina 6 é um grande marcador de inflamação e que, por exemplo, no contexto da endometriose, interleucina 6 bloqueia a atividade de NF-kappa-beta, que bloqueia a atividade de natural killers, que iria estar ali para te defender, para que aquela célula endometriótica que está fora do local que deveria estar, que ela fosse fagocitada pelo seu sistema imunológico. Então, você causa uma alteração da imunovigilância, da sua capacidade de se defender, e aí isso vira aquele ciclo vicioso. Por isso que as doenças inflamatórias, elas estão associadas com autoimunidade. Cada vez mais você vê SOP e Hashimoto, você vê endometriose e Hashimoto, você vê SOP e vitiligo, e você começa a ver porque o mecanismo é exatamente o mesmo. As pessoas, eu fico dizendo assim, ó, se você começar a entender, as doenças todas, elas estão ligadas a estresse oxidativo, a glicação avançada, a resistência insulínica e a autoimunidade. Então, isso vira um ciclo. Você só escolhe o nome do órgão e troca o IT. Aí você vai trocando, colocando o IT, porque aquilo é a mesma coisa, é a mesma doença se expressando de formas diferentes, em órgãos diferentes, mas a causa base é a mesma. Estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, glicação, resistência insulínica. Dê o nome e escolha o órgão. É simples. Então, assim, a gente fica naquela... A gente precisa ter uma visão de que nutrição e medicina, eu estou assim, achando linda essa live, porque todo mundo não sei quem nutre, doutor não sei quem, eu sei quem nutre, doutor não sei quem. Então, assim, eu estou achando lindo ver essa live, porque é exatamente o movimento que a gente quer ter. São médicos, nutricionistas e profissionais da saúde de mãos dadas, não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas que são importantes, cada um fazendo a sua função. Porque se eu faço o meu trabalho, ela chega na nutricionista e ela prescreve um blanquete de peru light sem osso e um polenguinho, você ferrou com o meu tratamento inteiro, meu amigo. Ah, não, mas é um pãozinho sem glúten. Ah, não, mas o que importa é só o déficit calórico. Pelo amor de Deus. Exato. Então, assim, dá vontade de morrer. Porque não é assim que funciona, gente. Então, se a gente está falando de nutrição, se você está falando de fertilidade, é isso que a gente está vendo. Onde começa um, termina o outro, e se continua com o outro, não tem como.
né? Nós não temos como não ter uma visão integral da saúde humana. E isso é o que tem feito com que cada vez mais, dentro do contexto da fertilidade, pacientes jovens estejam sendo indicadas para fazer terapia de reprodução assistida sem a menor indicação e sem resultado. Vou te dizer uma coisa simples, vou trazer para vocês até para puxar um gancho. Poucas pessoas sabem que quando você está falando de recrutamento folicular, você precisa, por exemplo, do sulfato de dihidroepiandrosterona em níveis adequados para que você faça uma foliculogênese adequada. E aí, olha que engraçado, a paciente minha fez 2 fertilizações, tem 33 anos, na época ela tinha 33 anos de idade. Fez 2 fertilizações in vitro aqui em São Paulo, gastou na época mais de R$150 mil e ninguém tinha visto que a mulher tinha um sulfato de DEA de 32. De 32. E aí, eu disse, como é que as pessoas fizeram uma transferência de embrião numa mulher que tem um sulfato de DEA de 32 e ninguém pensou em fazer absolutamente nada? Ninguém olhou para absolutamente nada. Perfeito. Obviamente que isso não vingou e a paciente achou que... R$50 ela resolvia, né? Não, e eu fiz isso. De lascar, não? Não, e aí, ó, a coisa mais simples do mundo. A falta de conhecimento é um coisa absurdo. Cara, é a maior ignorância de todas, é a falta de conhecimento. Essa é a principal, porque essa menina fez 2 fertilizações, achou que era infértil, achou que nada ia conseguir, quando a gente fez um pequeno ajuste. Esse sulfato de DEA dela chegou em 250, essa mulher ovulou e engravidou no outro mês espontaneamente. Então, assim, são coisas tão pequenas, mas isso, eu não estou dizendo que toda paciente precisa fazer isso, tem que ter esse nível. Estou dizendo que a gente precisa entender de quando você vai indicar uma paciente para ter reprodução assistida. Você não vai apenas, tentei, não engravidou, não deu certo esse mês, mas você avaliou como é que está funcionando a fertilidade dessa paciente, você está olhando se ela está fazendo um recrutamento folicular, você tem conseguido avaliar os níveis de vitaminas, os níveis de minerais. São coisas tão simples que precisam ser avaliadas, porque para que a esteroidogênese hormonal aconteça, você precisa de nutrição para que as enzimas de citocromo P450 funcionem. Então, assim, né, Bruna? As 17 beta-hidroxiesteroide desidrogenase para produzir progesterona, que é o hormônio progestação. Então, tem tantas coisas que a gente fica impressionado que esse foi um dos grandes motivos pelos quais a gente resolveu, e aí até já aproveitando aqui para convidar vocês, no dia 15 de outubro a gente vai fazer uma masterclass, óbvio que no tempo dessa aula a gente não vai conseguir falar nem um terço, né, do que a gente precisa falar sobre fertilidade, e por isso que a gente está lançando uma pós-graduação de medicina e nutrição voltada para a saúde da mulher e a fertilidade, porque cada vez mais nós temos SOP e endometriose despontando como 20 a 30% das causas de infertilidade sendo mal manejado, sem uma visão nutricional adequada, sem uma visão médica adequada. Então, assim, para aproveitar para chamar para vocês, depois que terminar essa live aqui, o link vai estar lá na bio da gente para vocês se inscreverem para este evento, no dia 15/10. Neste dia, será lançada a nossa pós-graduação, e aí para os alunos fundadores, no dia a gente explica que vai ter uma condição diferenciada, mas só para vocês entenderem o que é que vem motivando todo esse movimento, porque isso não é sobre entrega, isso é sobre um movimento, uma necessidade de transformação da mentalidade dos profissionais da saúde. Se você diz profissional da saúde, você não está disposto a investir no seu conhecimento e a estudar para que você possa ter uma visão 360, cara, não entra nesse mercado. Porque assim, para ser mais um e fazer mais do mesmo, por favor, vai fazer outra coisa, né? Não fique enganando suas pacientes se você não está disposto a realmente colocar-se nesse nível de jogo. Porque assim, eu acho que quando você decide ser um profissional da saúde, você precisa fazer o melhor pela pessoa que está na sua frente. E a única forma que você tem de fazer melhor é através disso, é com conhecimento. Por isso que a gente faz tanta live, por isso que a gente estuda tanto, por isso que a gente faz tanto curso. Então, esse é o grande detalhe. Mas vamos voltar para o contexto aqui. Eu queria, Bruna e Daniel, que vocês comentassem um pouquinho sobre a importância da melatonina para a fertilidade. E aí eu queria que Bruna começasse falando que ela ama. E ela deu uma aula, eu amo. Bruna, eu ia dizer que a gente ia começar a falar de suplemento. Eu ia trazer aqui agora. A parte de exercício, tá? Já. Mas eu ia dizer que a gente ia falar de suplemento para pelo menos 800 aqui, André.
Vamos puxar aqui, gente, ó, a gente puxa aqui para 800 pessoas. Mas, Bruna, eu vou fazer a visualização daquela imagem, daquele ócito, que nós já estamos imaginando com os receptores de melatonina, catalase, superose, mutase, glutationa, peroxidase. Manda, Bruna Maria. Melatonina é o hormônio antioxidante mais importante do corpo humano, apenas, né? Todo mundo acha que melatonina tem a ver com sono. Eu fico, gente, a pessoa está no mínimo aí uns 30 anos atrasada nas publicações relacionadas à melatonina. Melatonina é um hormônio antioxidante. Ela é produzida no período noturno, porque o período noturno ele é um hormônio. A melatonina, na verdade, tem ações rápidas e ações prolongadas, tá? Para vocês conseguirem entender, o período noturno ele é um período de reparo. Então, durante o dia, o teu corpo está lá na lasqueira, está do lado de fora, atividade física, come, faz digestão. O período noturno, você diminui tudo, você diminui as suas funções celulares, a grande maioria daquilo que está funcionando durante o dia, e você vai fazer reparo desse celular. Isso é importante por quê? Porque é o período em que as células que estavam lá no estresse oxidativo, da hiperglicemia, da resistência à insulina, de tudo isso, elas agora vão se recuperar. Só que elas precisam se recuperar com uma sinalização. E essa sinalização chama-se melatonina. A melatonina, além de sinalizar, ela também controla a expressão dos genes que são importantes nesse processo. Então, a gente chama isso de ações genômicas e não genômicas. Ou seja, eu já falei para vocês que melatonina funciona rápida e longa. Então, a gente tem ações de melatonina que duram até 24 horas, mesmo que você não esteja no período noturno. A ação da melatonina da noite interfere no dia, por isso que as alterações e a cronodisrupção são associadas a doenças. E eu acabei de falar para vocês, a melatonina ela tem ação na expressão de genes e no controle e na expressão de sinalizações celulares. Então, falar de melatonina é falar do hormônio mais importante de antioxidação. E aí tem uma questão importante, porque vocês dois estão rindo, porque vocês estão... eu fico arrepiado, vocês sabem que eu estou falar, né? Vocês são dois, ó. Tô aqui louco? Já tô aqui, ó. Vai. E aí a melatonina tem uma questão importante. O André falou da melatonina que a gente estava assim, aquela imagem, uma das imagens mais maravilhosas que já foram criadas. Eu vou pegar ela aqui. Nossa, ela é uma das imagens mais maravilhosas do trabalho de 2007, se não me engano. Se você fala assim, 2007, a Bruna apresenta um trabalho. Não existe nada mais maravilhoso. E a gente vai ver que as ações das células, a gente falou de oócito, eu falei para vocês, o oócito, que é a célula que vai produzir os hormônios esteroides ao longo do ciclo menstrual, a gente falou isso lá no começo da live. O que acontece? Essa diferenciação dessas células, elas estão em estresse oxidativo muito alto, porque produzir hormônio esteroide é uma das coisas que mais desgastam o metabolismo. Essa é maravilhosa, maravilhosa. Onde você vê MT aí, ó, onde você vê encontrar MT aí é melatonina. Células da granulosa, núcleo, vocês estão vendo a expressão genômica? Aqui do lado, esses verdinhos aqui são células da granulosa, células da teca, vocês vão ver todos esses aqui marcadinhos com MT. Expressão de genes, vocês estão vendo ali, entre celular. É um negócio maravilhoso. Essa é uma das imagem maravilhosa. Foram muito felizes. 2009, Fertility and Sterility. 2009. 2009, achei que era 2007, tá vendo? E o que acontece com a melatonina, então, é que, o que eu estava falando da produção dos hormônios esteroides, é que ela desgasta muito. Então, a produção de hormônios esteroides, naturalmente, leva a estresse oxidativo. Produzir hormônio esteroide... Radicais livres, assim, ó. Eu aceito esse estresse porque eu sei que o benefício é maior. Então, manda ver na produção de hormônio esteroide. Mas você não brinca com esse negócio, não. Porque você vai precisar se recuperar disso depois. Aí o que acontece? Ninguém se recupera disso depois. E isso não vai acontecer. As pessoas precisam entender isso. Isso não é uma ação que acontece do dia para a noite. Isso é uma ação que já acontece há gerações antes da nossa. E aí vem aquilo que eu falo o tempo inteiro também. Uma gestação interfere em gerações. Então, eu sou o resultado da minha avó, da minha mãe e eu. Então, eu estava na barriga da minha avó como uma célula germinativa, quando a minha mãe estava dentro da barriga dela e o meu ovário estava lá. Portanto, se nós estamos imaginando que as alterações de estresse oxidativo, as alterações do ambiente na expressão desses genes, o DNA mitocondrial sendo transferido de mãe para, enfim, de mulher para mulher, porque o DNA mitocondrial é essencialmente feminino, apesar do trabalho recente da Nature mostrar aí um papel masculino. Não gostei muito não, porque eu gostava mesmo do feminino, achava que estava mais ponderado. E aí a gente perdeu um pouquinho desse negócio, eu não gostei muito não. Então, se a gente for pensar nisso,
Imagina que a geração que está agora, com síndrome do ovário policístico, com endometriose, com dieta ocidental, com estresse oxidativo, não dorme cedo, assiste sei lá o que até mais tarde, acorda no horário errado, tem poluentes, blá, blá, blá. Você vai assim, então as próximas gerações, elas precisam de um apoio, porque do jeito que a gente está indo, o negócio não está bom. E não está tão bom que a gente tem o espermatozoide, que é super sensível, a gente consegue fazer a avaliação de espermatozoide muito antes do que a avaliação de óvulo, porque o óvulo, a gente nasce com todos eles, o espermatozoide é produção. Um homem na última década teve 50% na queda da fertilidade em decorrência das alterações da função e da estrutura do espermatozoide. Se isso não é o suficiente para a gente chamar a atenção para a fertilidade, realmente eu não sei mais o que é. E aí, só um pequeno detalhe, assim, só para a pessoa se lembrar. Para que se você tem menos de 35 anos... Poxa, Bruna, acho que caiu aqui. Mas ela já volta. Se você tem menos de 35 anos, para cada noite que você não dorme, você bloqueia a sua produção de melatonina por quase 48 horas. Então, você diminui a sua capacidade de antioxidação por 48 horas. Depois dos 35 anos, para cada noite são 72 horas. Então, veja quantos séculos vocês estão aí sem produzir melatonina de forma adequada. Né, Dani? E aí as pessoas às vezes ficam só pensando, qual é a melhor dose para repor, qual é a melhor dose de melatonina? A melhor forma é você dormir de forma adequada, né? Controlar seu ciclo circadiano. Deixa eu trazer a Bruna de volta aqui. Pode falar, Dani. Ô, Príncipe, vou complementar aqui um raciocínio da Bruna também, que eu acho que é muito bacana. Machucou, Bruna? Machucou, amiga? Eu esqueci, eu não paguei o boleto, aí eu tive que botar aqui. Não, minha amiga, quando a live é pesada, a pessoa cai mesmo. Machucou não, né, gata? É que era em dólar, o meu boleto é que era em dólar. Desculpa, não dá pra mim não, não dá pra mim não. Ei, essa piada aí tirou onda com a gente, réis mortais, viu? Desculpa aí, quem não é da North Carolina. Ó, quem tá aqui é o Túlio também, dizendo que, rapaz, de 48 horas que eu bloqueei com balada. Doutor Túlio. Maria, Túlio Sperbe. Ó, gente, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui também, de vocês também aqui, seria o seguinte. A Bruna trouxe uma visão muito bacana da melatonina, como o contexto dela antioxidante também, e de marcar o ritmo biológico ali do nosso ciclo circadiano. Eu acho que eu vou trazer uma outra visão também da melatonina do ponto de vista metabólico, que eu acho que também pode ser um dos fatores, né? Está relacionado também à sua questão da melatonina melhorar a questão da fertilidade. Que seria o quê? Alguns trabalhos hoje têm mostrado o efeito da melatonina em relação ao controle glicêmico. Sim. Inclusive, melhorando o quê? Hemoglobina glicada ou glicosilada. Sim. Se a gente pensar que quando eu tenho um nível glicêmico mais elevado, eu também aumento as proteínas, né, glicadas, glicosiladas, e também, né, os AGEs, os produtos de glicação avançada, e que esses produtos de glicação avançada, eles estão também diretamente ativando as vias inflamatórias dentro da célula, como, por exemplo, a via do NF-κB, aumentando outras citocinas pró-inflamatórias. Opa, eu tenho mais um mecanismo pelo qual a melatonina ela pode melhorar aí o contexto da fertilidade, né? Isso, maravilhoso. Perfeito, Dani. É isso. A gente precisa entender esse combo. E aí, tá bom, vou puxar um pouquinho. A gente, às vezes, termina esquecendo que o estresse do dia a dia também está ligado ao estresse oxidativo, né? Existe um detalhe muito interessante em relação à sinalização desativa para poder ver Daniel. Claro que a pessoa bonita precisa estar desativada. Vou desativar, o pessoal quer olhar para seu rostinho lindo, Daniel. Pronto? Acabou. Acaba bonito desse. Ele é quem tinha que estar aqui em cima. Gente feia fica nesse canto dele. Eu tenho que trocar. Na próxima a gente inverte. Gente bonita fica ou desse lado que o Bruno tá, ou aqui em cima, entendeu? Eu errei. Desculpa, hein? Desculpa. Ei, quando é bonita, próxima vez fica tem que se verde, ferrar. né? Faz o quê? Como é? Quando é bonita, rica, inteligente e tá de verde, a gente faz o quê? Aí, querido, a gente faz assim, ó. É um abuso. Ainda mora na Carolina do Norte, ainda está pagando em dólar para estar aqui. Eu vou te contar, é um desaforo. Deixa eu só te dizer que eu até me perdi no que eu ia dizer aqui, minha gente. A mulher vai falar que Daniel... Então, de melatonina, então, de lá a gente perdeu.
do céu. Esqueci. Esqueci completamente, me perdi. Mas eu baixei um estudo que foi muito legal. Ele trouxe aqui, né, os principais nutrientes relacionados à fertilidade. Ele fala aqui o seguinte, ó. Com relação à fertilidade feminina, a suplementação de melatonina demonstrou exercer um efeito positivo na qualidade do óvulo, qualidade do embrião e também na função lútea. Uhum. Não, o que eu ia comentar não era nem isso. Era um detalhe importantíssimo, que a gente precisa fazer algumas pequenas correlações. Eu estava falando do estresse emocional, porque várias pessoas comentando, vou até tirar aqui mesmo para eu só falar. Várias pessoas comentando que estão, depois dessa pandemia, vocês viram o boom que houve em subfertilidade pós-pandemia. Quem é que não se estressou durante a pandemia, gente? E aí existe o próprio estresse emocional, ele gera alterações ligadas a estresse. Só que você vai falar, calma, você vai falar. Então, o estresse emocional, ele altera estresse oxidativo, é sarna em todo mundo, ninguém está aguentando, que aqui cada um quer falar mais que o outro. Então, o estresse emocional, ele gera estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele altera a sinalização intracelular de fosforilações enzimáticas. Por exemplo, coisa super simples, por que é que tanta gente que vive sob estresse começa a ter sobrepeso e obesidade? Quando você tem uma descarga, né, de estresse o tempo inteiro, você começa a alterar, por exemplo, fosforilação do receptor de insulina. Ao invés de fosforilar pelo radical tirosina, que vai para a via do GLUT4 e expressão para a entrada de glicose na célula mediada por fosfatidinoinositol 3-quinase e GLUT4, você entra na via da janusquinase, Bruna. E aí, na via da janusquinase, você, ao invés de fosforilar pelo radical tirosina, você fosforila pelo radical serina, bloqueia a homeostase via GLUT4, e aí você gera um estresse oxidativo que foi gerado por conta do estresse emocional. E isso está acontecendo em todos os locais, até porque a gente sabe que a resistência insulínica está ligada a uma alteração de foliculogênese. Então, o folículo ele depende de níveis adequados hormonais para que isso tudo funcione. Vai, Daniel, bota essa sarna para funcionar. Converse. É o seguinte, posso dar uma opinião bem forte em relação à fertilidade? Se vocês dois não... Já está na hora, pode ir. Já, pode ir. Vocês dois não... podem falar de verdade, tá? Não só o contexto da pandemia pelo estresse, mas a própria infecção pelo Covid-19, na minha opinião, ele antecipou e ele aumentou, a gente não tem esses dados ainda, mas ele aumentou todas as pessoas que estavam ali, né, com subfertilidade e também infertilidade, tanto em homens quanto em mulheres. Recentemente, saiu uma publicação mostrando que o Covid em homens, eu vou trazer os homens e depois você traz as mulheres, ele pode causar dor testicular, redução da espermatogênese, aumento do estresse oxidativo, redução. Olha que legal. Eu comecei a receber alguns pacientes com hipogonadismo pós-Covid. E a primeira coisa que eu fiz foi assim, Bruno César, cara, eu tô doido, ou alguns pacientes que eu tô recebendo pós-Covid, parece que eles utilizaram anabolizante. Aí ele, Dani, cara, eu tava doido aqui, porque, tipo assim, na hora que a gente tava atendendo, no tempo que a gente tava atendendo só paciente online, que a gente não tava em casa, não tava no consultório atendendo. E aí eu atendendo online, Bruno César atendendo online, e eu assim, Bruno, eu tô recebendo alguns pacientes com baixa de função testicular e com algumas alterações tireoidianas e que não tinham essas alterações tireoidianas nem testiculares depois que tiveram a infecção do Covid. Já viu alguma coisa? Estou recebendo a mesma coisa. Só que a gente tem o hipogonadismo primário e o hipogonadismo secundário. E aí, recentemente saiu uma publicação mostrando justamente o seguinte: eu posso ter, né, uma alteração da minha fertilidade por dois principais fatores relacionados ao Covid. Por quê? Por conta de uma diminuição da sensibilidade dos receptores de FSH na célula de Sertólio, reduzindo a minha espermatogênese. E eu também posso ter a morte, a destruição da célula de Sertólio pelo vírus do Covid-19.
Não, e isso a gente viu, teve vários casos, né, de azoospermia. Você chegava para dia. Eu tive alguns pacientes que estavam, né, alguns casais que estavam em programação de fertilidade. Eu disse, tá, faz quanto tempo que fez um espermograma? Faz um tempão. Faz um novo para a gente ver. Quando você via azoospermia transitórias. Como assim? Foi o que aconteceu, né? E você procurava algum evento, realmente, a gente sabe que... Enfim, o Covid aí é pano para manga para, assim, umas 10 conversas aí do que vai vir para o futuro. Mas, com certeza, em sendo mais uma doença inflamatória, meu amigo, podemos esperar muitas tudo, pessoas foram através de glicocorticoides também, dependendo da fase que a pessoa estava. A gente sabe que os glicocorticoides também, eles acabam destruindo as células germinativas no contexto geral, né? Exato. Exatamente. Você quer que eu fale de ciclo menstrual, não, né? Ave Maria. Tem quantas horas aqui pra gente fazer live, hein? Falei um pouquinho do homem, agora tu fala um pouquinho da Daniel, logo no começo desse negócio todo, eu dei uma aula. Eu dei uma aula aqui no Instagram. Eu tava assim, eu fiquei alucinada com essa história toda, porque a minha cabeça começou a fazer vários caminhos. E no começo desses negócios, enfim, das publicações e tudo, hoje as coisas já estão muito mais... Hoje a gente já tem... mesmo que não esteja publicado, todo mundo já sabe o que está acontecendo. A alteração de ciclo menstrual é uma delas. E quando eu falava assim, eu não sei se vocês lembram, mais ou menos um ano, assim, não tem alteração de ciclo menstrual. Eu falei, com certeza tem, todo mundo tá tendo. Quem pegou essa força tá tendo. Aí eu fiz uma aula aqui no Instagram sobre os receptores, cara, de angiotensina 2 dentro do endométrio. Então, as células do endométrio possuem receptores porque eles precisam de controle de angiogênese. Qual é o tecido? Qual é o tecido com maior poder angiogênico? É o endométrio. Exato. Não existe nada igual ao endométrio. E aonde tem alterações angiogênicas, a gente pode falar de angiogênese como um todo, mas a gente pode falar de fatores de coagulação relacionados a isso, não só enfim, na criação, vou usar esse termo para vocês, na criação de vasos novos, mas também nesse controle, porque eu preciso agora ter todas as sinalizações para que não haja a obstrução, então os fatores tanto pró-coagulantes como fibrinolíticos, eu formo o coágulo, mas eu tenho que desativar o coágulo, isso está tudo sendo regulado por receptor ACE2. E se você não tem esse conhecimento, eu não preciso do estudo, e foi isso, o André no meio da live falou sobre isso, eu quero chamar a atenção para vocês sobre isso. A gente fica assim, eu não tenho estudo. Meu amor, que bom que você não tem, significa que você está adiante das publicações. Se você não está à frente das publicações, o estudo ele só vai acontecer depois que existe uma dúvida. Quer dizer, eu tenho que ter um conhecimento, aquele conhecimento vai te despertar uma dúvida, você monta um estudo, você junta dado para aquilo ser publicado. Pelo amor de Deus, vai demorar 5 anos pelo menos para acontecer. Aí você vai publicar uma vez. Aí daqui que você tenha 20 publicações falando sobre aquilo, você já perdeu paciente, você já perdeu conhecimento e você está 20 anos defasado. A dúvida ela tem que surgir muito antes. E se não tem sentido, você não conhece fisiologia, você entende sobre esteroidogênese, entende sobre ciclo, você sabe o que é a suplementação, você sabe o que a mitocôndria precisa. Você está lendo o trabalho está te falando uma coisa que é oposta àquilo que você conhece do ponto de vista de fisiologia e de biologia celular, cara, para, ou no mínimo duvida. E você vai procurar informações que possam, pelo menos, ajudar a afirmação que foi feita daquele estudo que foi publicado. E eu quero até falar, porque ontem eu estava no avião, estava voltando da Filadélfia ontem, eu estava em Chicago. Apenas. Eu morri de chorar subindo as escadarias de Rock Balboa. Foi emocionante. Estava tendo, inclusive, o dia do Porto Rico, no dia da escadaria. Acabou com todo o clima do Rock Balboa. Mas a gente estava ontem no avião e o Bruno, meu marido, estava com a revista eles têm uma ação deles aqui de executivo em saúde e ele tinha uma entrevista com um dos caras, que é um dos grandes executivos de saúde, e ele estava falando, o profissional de saúde hoje não tem como ser formado com o conhecimento que ele coloca em prática no modelo de ensino médico e no ensino de nutrição. Porque a gente está falando de ensino de médico e de nutrição, é a mesma coisa, certo? Igual. Não tem como o cara ser formado hoje e ter uma prática clínica atualizada. Ou o cara, e para isso acontecer, ele não poderia nunca sair da universidade. Isso é impossível, porque ele precisa entrar no mercado de trabalho. Portanto, a gente precisa ter a atualização. E é aí que entra tudo isso que a gente está falando aqui. Eu não aprendi o que eu aprendi na universidade. O que eu sei hoje é 1/1000 do que eu aprendi na universidade.
O André, com certeza absoluta da mesma jeito. O Daniel, com certeza absoluta da mesma forma. E isso demanda tempo, isso demanda dedicação. E às vezes, quando a gente fala assim, eu vou fazer um curso é um caminho curto. Eu demorei 10 anos para montar o meu primeiro curso. Eu demorei, estudava, aquele conhecimento estava na minha cabeça. Quantos anos o André não estuda? Quantos anos o Daniel não estuda? Então, a gente fala, vou montar uma pós-graduação. Isso é encurtar. As pessoas têm uma visão equivocada. Eu falei que a Cláudia Raia estava no final, que eu queria que vocês vissem o começo. Eu quero que vocês vejam com a pós-graduação, não assim, eu estou complementando. Não, isso não é uma complementação, isso é uma obrigação. A complementação é você ir num congresso, é você ir num negócio e fica lá. Mas o curso, uma pós-graduação, ele é obrigatório. Se você hoje, como profissional de saúde, não tem um conhecimento, você não sabia que o hormônio esteroide era produzido na mitocôndria, não sabia que a deficiência de progesterona antecedia as alterações do ciclo menstrual com alterações celulares de estrogênio. Se você não entende sobre nutrição mitocondrial, se você não sabe o que é melatonina, se você não sabe o que é NF-κB, se você não sabe o que é as ações antioxidantes, se você não sabe o que é a L-carnitina, meu amor, para tudo que você está fazendo, liga o seu alarme agora, dia 15 de outubro, para você entrar nessa Masterclass. E isso eu estou falando para vocês de coração, porque eu falei para vocês no começo, eu faço obstetrícia. Então, eu recebo os problemas que ninguém resolveu, mas aquela mulher agora se encontra grávida. E eu vou dizer para vocês, a poliesculhambação com o conhecimento científico, ele é gigantesco. Gigantesco. Então, a gente precisa resolver isso o mais rápido possível. Então, essa é uma oportunidade de ouro que se apresenta para vocês. Não tem como a gente ficar a vida inteira na universidade, mas vocês podem e devem manter a atualização científica em relação, inclusive, como uma responsabilidade que nós temos com os pacientes que nós atendemos. Aí eu vou logo dizer que tu vai estar nessa pós com a gente, então eu não vou logo dizer. Já pode dizer que tu vai dar aula lá também, Bruna? Eu já vou dizer que essa pessoa... Agora me senti compelida. Se você quer uma professora dessa, querida, eu só lamento, você tem que entrar na pós, dia 15, apenas. Eu mesmo não perco a aula de Bruna por nada, ela sabe, né? Que eu não... Todo curso dela, eu sou aluno dela, em todos os cursos dela. Assim, mas isso é verdade porque é isso, né, gente? Eu acho que o conhecimento ele tem que ciclar. Então, a gente não existe professor e aluno. Eu sempre digo a Bruna dá aula em todos os meus cursos, eu sou aluno em todos os cursos dela. Ela é a mesma coisa, eu dou aula em todos os cursos dela e sou aluno em todos os cursos dela. Exato. Daniel me deu um curso dele recentemente, que ele acabou de mandar, tô maratonando, porque assim, a gente não tinha essa visão da importância. Aluno a primeira coisa que eu disse assim, o André veio me convidar para dar aula, eu disse assim, dou aula na hora, manda logo o meu acesso. Eu sou aluno e professor do mesmo curso de endometriose. É isso, exatamente. Eu falo sempre aí também, assim, você dá aula, eu falo, não tem problema não, manda aqui para mim meu e-mail aqui, ó, dá acesso. O meu link preferencial é esse. Troco aulas por acessos. Melhor coisa, porque o conhecimento é tudo. Mari também é nossa aluna junto. Pessoal, então assim, só para dizer, então, pontos para a gente fechar essa live de hoje. Eu vou aproveitar com vocês aqui, nós batemos quase 700 pessoas, vocês estão de parabéns, deixamos um resumo dessa aula de hoje lá no feed, aproveitem, comentem, a equipe, enquanto nós estamos aqui, a equipe já deixou um resumo lá para vocês dos principais pontos para isso, já me mandaram aqui, a equipe é sensacional. Então, vocês aproveitem, comentem lá, falem o que é que vocês acharam dessa live de hoje. Vamos fazer uma hashtag? Vamos fazer uma hashtag? Vamos lá, escolha a hashtag. Bruna, você que é de North Carolina, pode pensar na hashtag que você quer fazer. Hoje a hashtag é sua. Meu Deus, eu não tenho nem ideia, sei lá. Eu sou suspeita, porque para mim tudo é século XXI, né? Pré-natal. Posso dar uma sugestão? Vai, Dani, vai. Hashtag conhecimento é poder. Vamos lá, maravilha. Pronto, tá feito. Prático e direto. Conhecimento é poder. Bruninha, não tenho nem como te agradecer pela sua presença nessa aula de hoje. Assim, né? Para pouquíssimos eu tiro o papel. Para você deixar para tá baixo. Para careca não aparecer, eu vou fazer assim, só de lá. Só que a careca aparece na inclinação aqui da luz. Então, assim, Bruna. Pessoal, muito obrigado. Só para vocês lembrarem, então falamos hoje sobre 3 principais pilares da fertilidade. Lembrar que a idade materna é um fator que contribui para a infertilidade, estresse oxidativo é outro fator que contribui e disfunção mitocondrial.
Outra coisa, vocês que estão aqui, que ainda não, que me acompanham, não seguem Bruna e ainda não seguem o Daniel, clica aqui em cima e já segue eles dois. Bruna também está com um evento belíssimo que ela vai fazer aqui no Brasil, vai vir para o Brasil agora em novembro. Corre lá no perfil dela, dá uma olhada nisso Ei, também. André, Será que a gente vai chegar nesse nível assim, hein, de morar nos Estados Unidos e vir para o Brasil só querido, para fazer? eu não sei. Quando eu estiver nesse nível de QI, querido, talvez eu já esteja assim. Pode estudar mais um pouquinho, né, amigo? Pode estudar mais um pouquinho. Eu acho que eu preciso que Einstein baixe um pouquinho mais aqui. Meu nível ainda está um pouquinho menor, um pouquinho menor. Um dia eu chego lá. Pessoal, foi um beijo enorme. Ótimo. Bruninha, bem obrigado. Beijo, Bruna. Maravilhoso.